Nos últimos 5 anos, o número de novos condutores na Baixada Santista cresceu 32,95%. O dado faz parte de um levantamento feito pela Secretaria Estadual de Trânsito. A quantidade de permissões para dirigir as chamadas primeiras habilitações emitidas nas 9 cidades da região metropolitana passaram de 20.409 em 2010 para 27.133 em 2014. Sobre o assunto, eu converso agora com o engenheiro especialista em trânsito, Áureo Pascoaleto Figueiredo. Professor Áureo, boa noite, obrigado por participar da entrevista aqui conosco. Professor, o aumento na Baixada Santista está acima de outras regiões que também têm aí uma população elevada, como é o caso, por exemplo, de Ribeirão Preto, que apresentou uma variação de 12% em 5 anos. O reflexo disso, é claro, a gente percebe na rua, né, professor? Qualquer um que sai nas ruas da cidade e a motorista percebe o aumento do número de carros, de motos. Agora, o que eu pergunto para o senhor é o seguinte: o perfil desse novo motorista, né, que está tirando essa primeira habilitação, acaba de alguma maneira também prejudicando o trânsito na cidade, professor? Olha, é uma situação cultural, uma situação social. Vamos dizer, há uma tendência, principalmente dos jovens, de logo que completam os 18 anos, procurar a sua habilitação para conduzir veículos, sejam eles automóveis ou ciclomotores ou motos ou o que for. Então, essa tendência, vamos dizer, é uma questão que realmente está impregnada na sociedade. Agora, em relação ao trânsito, é claro que uma pessoa menos experiente, tá certo, com uma habilitação recente, ele vai entrar num sistema que já está funcionando em alta velocidade e vai ser ali um fator de lentidão, tá certo? Veja você que, como se lembrava, vamos dizer, as próprias seguradoras têm cuidados especiais com aqueles chamados cartas novas. Mas isso também, do lado do condutor, tá certo? Eu acho que ele entra com cautela. E isso é uma coisa que acaba beneficiando a segurança, não a fluidez, mas a segurança global do sistema. Peruíbe é a cidade da região que teve o maior crescimento no período, não é, professor? Foi 71,60%, de 905 em 2010 para 1.553 no ano passado. O trânsito também está complicado lá no Litoral Sul ou flui melhor do que aqui em Santos? Olha, professor? Isso acontece, vamos dizer, de uma forma semelhante nas cidades, vamos dizer, guardadas as proporções de cada uma. Vamos dizer, as avenidas centrais, as grandes vias, as grandes artérias, onde há uma concentração de trânsito, você tem, evidentemente, uma lentidão maior. Nas ruas mais periféricas, você consegue transitar razoavelmente, e aí tem a limitação que a legislação impõe em cada local. Mas, realmente, vamos dizer, isso eu acho que para aquelas avenidas onde nós temos a grande concentração, o problema é realmente igual em termos de fluidez do trânsito. O que acontece é que nas cidades grandes tem mais pontos de congestionamento. Agora, essas cidades não têm uma oportunidade de se planejarem melhor em relação ao trânsito, professor, do que Santos, que já está saturado, e as cidades, de repente, do Litoral Sul ainda têm a oportunidade de se replanejarem ou repensarem a mobilidade urbana nessas cidades? Irineu, o que acontece é o seguinte: a questão do trânsito, ela passa por uma mudança de paradigma. Essa questão do veículo de transporte individual, ela é um caminho que não pode continuar. Vamos dizer, é uma irresponsabilidade continuar incentivando o transporte individual. Na realidade, o que se deve fazer, sim, é promover um transporte coletivo. Talvez esteja aí a resposta, vamos dizer, da questão de Santos. Porque em Santos nós temos tanta procura por uma condução, habilitar as pessoas para ser um condutor individual, ou pelo menos com poucos passageiros dentro de um veículo. Porque no meu entender, isso indica uma limitação da capacidade de atendimento do transporte coletivo. Principalmente na qualidade, né, professor? Principalmente, porque se a pessoa vai esperar um longo tempo por um veículo, pegar um veículo realmente em condições assim bastante sobrecarregadas e ainda o tempo de deslocamento, ele vai efetivamente procurar uma alternativa. Mas essa é a solução equivocada. A solução realmente é melhorar os transportes coletivos. O senhor citou aí medidas, né, para não privilegiar, né, o transporte individual e sim o coletivo. As medidas que estão sendo tomadas em Santos, por exemplo, que
uma criação de corredores para aumentar a fluidez. Não vai um pouco na contramão, professor, em relação a isso? Olha, é o contrário. Acaba facilitando o usuário do transporte individual? O que ocorre é o seguinte, na realidade, a engenharia de tráfego hoje, ela vive de soluções que são paliativas, tá certo? Isso realmente é uma solução que a gente só pode entender, há uma melhoria. O que realmente vai melhorar a fluidez é a sincronização de semáforos, aplicação de tecnologia, sistemas de controle e de gestão, porque não há como, com obras de arte, pontes, túneis, viadutos, aumentar a área de circulação de veículos na mesma proporção que cresce a frota. Tá certo? Então, realmente, nós temos que procurar soluções que levem a um transporte coletivo de qualidade. Acho que isso é o que pensam realmente todas as autoridades do trânsito. Em relação aos estacionamentos que também foram proibidos, gera reclamação, por outro lado, que são dos comerciantes, né, professor? Olha, ter carro, em breve, será somente para quem tem muito recurso, porque vejam hoje quanto custa um estacionamento. Qualquer estacionamento que vai se pagar vai ser muito caro. Isso também é uma questão cultural nossa, não dá para pegar o carro para ir até a padaria, tá certo? Então, cada vez mais, nós temos que ter boas calçadas, boas ciclovias e um bom transporte coletivo. Agradecer aqui o engenheiro especialista em trânsito, professor Áureo Pascoaleto Figueiredo, pela entrevista. Obrigado, viu, professor, mais uma vez. Estamos à disposição. Só dizer uma coisa, Irineu. Sim. No mês que vem, daqui a um mês, nós teremos aqui em Santos o 20º Congresso Nacional de Transporte e Trânsito, primeiro fora de uma capital, onde todas as autoridades de trânsito, especialistas de trânsito, estarão aqui na nossa cidade discutindo o trânsito. Que dia será, professor? Será de 23 a 25 de junho, no Centro de Convenções Mendes, com apoio de toda a sociedade. Voltaremos a conversar sobre isso, então, professor. Muito Uma boa noite, obrigado, viu? Obrigado.